Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. O HSBC vai pagar uma multa de mais de 40 milhões de dólares para encerrar uma investigação de práticas ilegais do banco na Suíça. O Ministério Público da Suíça deve receber 43 milhões de dólares do HSBC para encerrar uma investigação sobre lavagem de dinheiro e sonegação de impostos na filial do banco. O escândalo de fraude fiscal e lavagem de dinheiro ficou conhecido como Swiss Leaks. Em nota, o HSBC disse que o pagamento é para compensar as autoridades por falhas organizacionais do passado e para que nenhuma ação criminal seja apresentada. E atenção, estudantes, termina à meia-noite desta sexta-feira o prazo para as inscrições do Enem. Quase 6 milhões de alunos já fizeram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. O grande número de acessos de estudantes para fazer a inscrição para a edição 2015 deixou a página do Enem instável nesses últimos dias do prazo. Com a falha no site, muitos alunos tiveram que madrugar para garantir a realização do exame. Neste ano, o Enem apresenta algumas novidades no processo de inscrição, principalmente em relação a medidas de segurança do sistema. A taxa de inscrição custa R$ 63. Ao se inscrever, o aluno gera um boleto bancário que deve ser pago até o dia 10 de junho. Se a taxa não for paga, a inscrição do candidato vai ser cancelada. As provas do Exame Nacional vão ser aplicadas em outubro e o local do teste pode ser alterado até o fim do período de inscrições. O uso de drogas na infância e na adolescência foi tema de uma audiência pública na Câmara. Especialistas e representantes do governo ressaltaram a necessidade de aumentar a discussão sobre a questão para evitar consequências como a violência. O Brasil tem quase 2 milhões de usuários de crack, mas o governo tem vaga para apenas 8 mil usuários de drogas em casas de recuperação. O deputado Givaldo Carimbão, que foi relator de uma proposta sobre a Política Nacional de Drogas, aprovada na Câmara, cobra pelo menos mais discussão sobre o projeto, que está há 2 anos aguardando votação no Senado. Era importante fazer um bom debate na casa e cobrar, do governo, enfim, tentar botar na pauta da imprensa brasileira, voltar a discutir a questão da política sobre drogas no Brasil, porque, em última instância, é a falta de segurança do brasileiro aí fora, em qualquer lugar, em Brasília, em qualquer lugar do Brasil, e grande parte deve-se à questão das drogas. A Sociedade Brasileira de Pediatria defende que sejam feitas campanhas também contra drogas consideradas lícitas, como bebidas alcoólicas. O que houve com o tabaco? Aumentou-se 30% o preço do tabaco, diminuiu o consumo. Proibiu-se o fumo em ambiente fechado, diminuiu o consumo. Tirou-se a propaganda, diminuiu o consumo. Então já se sabe o que precisa fazer. Então com álcool tem que se fazer a mesmíssima coisa. E pesquisas científicas devem comprovar a eficácia das ações. O que cabe a nós, que trabalhamos na formulação de políticas, sermos cautelosos na construção de ações de prevenção, buscando generalizar apenas aquilo que se mostrou efetivo. O que não implica que a gente não deva testar, fazer experimentos, fazer projetos onde a gente vai verificar se é uma boa ideia, tem efeito ou não. E agora, olha só essa notícia. 2 caixas eletrônicos foram alvo de bandidos na zona norte do Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira. Isso pode até parecer comum, mas os assaltantes usaram retroescavadeiras para praticar os crimes. Um dos ataques foi a um supermercado. O muro do estabelecimento chegou a ser derrubado, mas os criminosos desistiram de levar o equipamento quando avistaram policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar fazendo patrulhamento próximo ao local. Segundo moradores, 9 homens armados com fuzis participaram da tentativa de assalto. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprova um projeto para dar mais poder ao Corpo de Bombeiros. A medida é para tentar evitar a repetição de casos como o da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul.
O incêndio de 2 anos atrás, na boate da cidade de Santa Maria, deixou 242 pessoas mortas e quase 700 feridos. A tragédia chamou a atenção para a falta de segurança em casas noturnas brasileiras. Nesta quarta-feira, a Justiça condenou 2 bombeiros envolvidos na fiscalização da boate. Agora, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que permite aos bombeiros a avaliação de reformas nas boates. Eles também poderão multar casas que desrespeitam regras de segurança. As multas podem chegar a R$1.300.000. Segundo o texto do projeto, as casas noturnas têm que ter ao menos 2 saídas de emergência e contar com chuveiros anti-incêndios em todos os ambientes. A medida deve prevenir outros casos, segundo o Conselho Federal de Engenharia. A grande maioria dos pontos que foram levantados na tragédia da Boate Kiss estão sendo observados para que não aconteça mais essas questões. Então, vai desde o projeto de prevenção e combate a incêndio, como também análise para obtenção por essas edificações do alvará de construção e também das permissões relativas ao uso dos imóveis. Para o relator da proposta, o rigor na fiscalização é necessário. A partir do momento em que esses rigores sejam efetivamente acompanhados, atendidos pelas autoridades locais, nós haveremos de não mais presenciar cenas tão horrendas como aquelas que presenciamos há 2 anos e que vitimou mais de 200 de jovens. A proposta já foi aprovada nas comissões da Câmara e será analisada no plenário. E agora vamos às notícias internacionais. A Força de Defesa israelense confirmaram o ataque a 3 infraestruturas consideradas terroristas na faixa de Gaza. A ação foi em resposta ao lançamento de foguetes a partir do território palestino contra o sul de Israel. A aviação de Israel realizou uma série de ataques contra a faixa de Gaza na madrugada desta quinta-feira. A ofensiva veio após disparos de foguetes do enclave palestino que caíram no sul do território hebreu. Em resposta, o ataque aéreo israelense atingiu 3 campos de treinamento das brigadas, braço armado do movimento islâmico Hamas, na cidade de Gaza. Um 4º campo também foi atingido, segundo fontes palestinas. Não houve vítimas. De acordo com a Rádio Pública de Israel, os últimos lançamentos de foguetes podem estar ligados a combates internos em Gaza entre militantes do Hamas e opositores extremistas. E o governo vai aumentar o número de vistos para haitianos no Brasil. O Ministério da Justiça vai tentar combater o transporte ilegal de imigrantes. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, garantiu que vai aumentar o número de vistos para que haitianos entrem no país de forma legal. Atualmente, o Brasil emite mais de 100 vistos por mês para cidadãos do Haiti. O ministro afirmou que o governo vai combater duramente o transporte ilegal de imigrantes. A decisão foi anunciada em Quito após encontros com os ministros do Peru, Bolívia e Equador. Segundo o ministro, as autoridades foram unânimes na necessidade de combater a imigração ilegal. Mais de 7.000 haitianos já entraram no país neste ano através do Acre. E para quem estiver em São Paulo durante o feriado prolongado, opções de lazer não faltam. Uma delas é a exposição Picasso e a Modernidade Espanhola. A repórter Roberta Migliolo tem as informações. A exposição tem cerca de 90 obras que mostram a influência de Pablo Picasso na arte moderna de seu país de origem, a Espanha. E uma das mais famosas telas do artista, Guernica, é de 1937, que faz alusão à Guerra Civil do país. Picasso ainda apresenta sua relação com mestres da arte moderna espanhola, como Dalí e Domingues. Mais de 150.000 pessoas já passaram por aqui e ao longo dos últimos meses, grandes filas se formaram para ver as obras do artista. É uma grande pedida para o final de semana. De São Paulo, Roberta Migliolo. A mostra Picasso e a Modernidade Espanhola tem entrada gratuita e está no Centro Cultural Banco do Brasil, na Rua Álvares Penteado 112, no centro de São Paulo. Fica aberta até o dia 8, das 9 da manhã às 9 da noite.
E essa edição termina aqui. Logo mais às 5 da tarde, você acompanha outras informações com Jaya Von Rank. Uma ótima tarde para você.